Olá, tudo bem? Hoje estou aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira de live, para falar sobre um assunto que muitas vezes traz dor de cabeça para muitos proprietários. Aprovar projeto na prefeitura, iniciar a aprovação e ter o seu projeto reprovado muitas vezes. É algo que a gente vivencia aqui no escritório quando muitas vezes clientes vêm nos procurar, estão ansiosos para iniciar uma obra do zero ou uma reforma e o projeto não aprova na prefeitura. E claro que nós, que somos arquitetos e urbanistas, estamos acostumados com os trâmites internos da prefeitura, mas muitas vezes o proprietário, o dono do imóvel, não está acostumado com esses processos de aprovação. Então hoje a gente vai falar dos principais erros que acontecem e que causam a reprovação dos projetos. Claro que para um projeto ser reprovado mesmo, tem que ter muitos erros. Na maioria das vezes o que acontece é que o arquiteto responsável por esse projeto e o proprietário, eles são notificados de pendências. Mas algumas dessas pendências a gente pode evitar, tomando alguns cuidados. O principal cuidado que a gente tem que tomar é quando a gente está falando das questões de zoneamento e de código de obras. E eu vou trazer aqui alguns pontos principais. O zoneamento, ele vai trazer quais são os tipos de uso que a gente pode ter naquele terreno que a gente está pretendendo aprovar um projeto. Então, antes de pensar em fazer um projeto comercial ou residencial, você precisa ver se é permitido aquele uso. Então, o seu projeto ele precisa estar de acordo com o zoneamento, com o uso e ocupação do solo. Não adianta você projetar, abrir uma loja, por exemplo, e ali naquela localidade não poder ter comércio, porque senão o seu projeto não vai ser aprovado e você também vai ter muita dificuldade para emitir o alvará de funcionamento. Outro ponto que é muito importante que a gente se atenha é na questão dos recuos. Os recuos, a gente vai ter acesso a essa informação no Código de Obras do município. Então, vou trazer um exemplo para vocês. Quando a gente tem uma edificação de 2 pavimentos, a gente tem que deixar um determinado recuo. Por exemplo, Opa! Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu arrumar aqui que acabou a luz. Pronto, resolvido. Por exemplo, os recuos. Agora, quando você tem um terceiro pavimento, você constrói um pavimento a mais, é necessário que você deixe um recuo maior lateral, de 3 metros, por exemplo. Então, não adianta só mudar de ideia na hora do projeto e achar que isso é viável. Você precisa conferir, revisar todo aquele projeto, porque senão você pode encontrar problemas depois, na hora da emissão do alvará ou da emissão do habite. Muitos problemas a gente só descobre depois que já construiu, porque como a gente já trouxe aqui, inclusive no Instagram da Telos, existe hoje o licenciamento declaratório. E o licenciamento declaratório, ele é muito fácil da gente cometer erros se o nosso projeto não estiver muito bem alinhado com as leis de zoneamento e com o Código de Obras do município. Então, é muito importante nós prestarmos atenção nisso. Outra coisa que pode travar a aprovação do seu projeto e fazer com que ele seja reprovado é a matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel, ela precisa estar condizente com a realidade e também condizente com o projeto. Porque se você apresenta um projeto na prefeitura em um terreno que possui 200 metros quadrados, 10 por 20, por exemplo, mas na sua matrícula está com 210, 205, 203, um documento não está conversando com o outro, não está batendo as informações. E isso pode causar também a reprovação do seu projeto. As demais documentações que precisam ser apresentadas também são necessárias. A primeira coisa que a prefeitura faz é um checklist da documentação que você entregou. Então, a documentação precisa estar em ordem, bem apresentada
e completa, incluindo o registro de responsabilidade técnica desse projeto, pois para aprovar um projeto na prefeitura você precisa ser um técnico e estar habilitado a isso. Então o documento de responsabilidade técnica ele é muito importante quando a gente está falando de aprovação de projeto, porque senão o seu projeto não vai ser nem aceito para análise. Eu quis trazer esses principais pontos quando a gente está falando de tipo de uso, de altura e de recuos, porque são normalmente os pontos que mais retornam assim, das análises, porque o restante vai ser muito de acordo com o tipo de projeto que você está elaborando. Lembrando, pessoal, que para alvará de obra residencial, comercial, é preciso, tô com um problema aqui, vou falar com vocês de pé, que aí vai resolver o problema da luz. Para que vocês consigam emitir o habite e o alvará de obra, é muito importante que as documentações da vigilância sanitária estejam ok também. Você precisa estar com o seu projeto hidrossanitário condizente com o seu projeto arquitetônico, porque senão, na hora da análise, lá na vigilância sanitária e também pela equipe da prefeitura, você vai ter problemas e o seu projeto vai voltar. E a gente sabe que quando a gente está falando de obra, tempo é dinheiro. Então é importante que você tenha no seu cronograma, seja de aprovação de projeto ou de execução de obra, as etapas de documentação e aprovação muito bem planejadas, para que você não tenha atraso e isso não gere um impacto negativo no seu bolso e no planejamento financeiro da sua obra, do seu projeto. A gente sabe que muitas pessoas, quando estão falando de moradia, têm pressa, mas quando estão falando também de obras para o seu negócio, para uma loja, para um comércio, isso também é muito importante. Quando a gente está falando de edificações comerciais ou multifamiliares, é importante também a gente se atentar a um detalhe: acessibilidade. Não adianta você fazer um projeto de um multifamiliar, uma edificação destinada a apartamentos, e não considerar nesse projeto a acessibilidade, porque senão o seu projeto não vai ser aprovado. Ele vai voltar com pendência, ele vai ser reprovado e você vai precisar adequar. Então é muito importante que já na concepção da sua edificação, você preste atenção nas questões de acessibilidade, nas questões de recuo, nas questões de altura e nas demais questões que estão pertinentes ao Código de Obras do município e às leis de zoneamento. Se você prestar atenção nesses detalhes, se atentar bem à revisão destes pontos, eu tenho certeza que você vai evitar muita dor de cabeça na hora da aprovação e também você vai seguir o seu cronograma de execução, de aprovação de projeto e também de execução de obra daquela maneira que você planejou lá no início. E com isso, você não vai gerar impactos negativos nem no seu bolso e também nem dor de cabeça para você e para o seu responsável técnico. Por isso que nós aqui da Telos, além de atendermos o cliente, o proprietário que vai construir, o que está regularizando, a gente também atende colegas, arquitetos, urbanistas e engenheiros que não possuem tanta familiaridade com a parte de licenciamento, que é justamente essa etapa de aprovação dos projetos. Então, além de nós termos o cliente final, aquele que é o proprietário, nós também temos muitos clientes e parceiros aqui da Telos que são colegas de profissão, já que é do nosso dia a dia as aprovações de projeto, os licenciamentos. Então, esse tipo de profissional, esses nossos colegas, também podem contar com a nossa expertise. Então, vocês são muito bem-vindos, colegas, arquitetos, urbanistas e engenheiros, para vir conversar, trocar com o nosso time. Vai ser um prazer auxiliar vocês na aprovação dos projetos que estão sob responsabilidade de vocês. Como eu falei para vocês, é do nosso dia a dia aqui esse tipo de aprovação. Então, contem conosco, a gente está aqui à disposição para auxiliar vocês,
os clientes de vocês e também os nossos clientes da Telos. Eu espero ter agregado para vocês. Se você está com alguma dificuldade em aprovação do seu projeto, tem alguma dúvida, se aquele projeto que você submeteu para aprovação da prefeitura, ele está coerente, ele está condizente, se você não vai ter problemas, chama a nossa equipe, a gente pode sentar, olhar o projeto contigo e tirar todas as tuas dúvidas. O que eu tinha para dividir com vocês hoje sobre a aprovação de projeto era isso. Agradeço a atenção de vocês que estão sempre aqui conosco. Vocês sabem que as nossas lives, elas ficam salvas aqui no Instagram da Telos. Elas vão também para o Spotify para você poder nos ouvir, esteja dirigindo para algum lugar, viajando ou na sua casa. E elas também ficam disponíveis lá no nosso canal do YouTube. A agenda do mês de maio já está disponível aqui no perfil da Telos. E sempre que você quiser saber sobre algum assunto específico e você tiver alguma dúvida, você pode nos chamar, que a gente traz o assunto aqui para as nossas lives de quinta-feira. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Desejo uma excelente semana e nos vemos na próxima quinta-feira.